Olá, meu nome é Vitor, faço parte do Engenheiros Sem Fronteiras Núcleo Rio Paranaíba e hoje vou falar com vocês sobre a mini cisterna, uma tecnologia de baixo custo para aproveitamento de água da chuva. Desde já, recomendo que visite o site do sempresustentável.com.br. Lá você encontra o passo a passo certinho do processo construtivo. Convido também para já deixar o like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e pesquisar mais sobre o trabalho do Engenheiros Sem Fronteiras em todo o Brasil. Bom, vivemos em um contexto que, por mais que em alguns países a taxa de natalidade diminui, do ponto de vista global, a população ela só cresce. E esse crescimento da população acarreta em um aumento da produção agrícola, um aumento da indústria também. E um aumento desses dois setores requer um aumento também no consumo de água para acompanhar o crescimento da população. Isso tudo acontece ao mesmo tempo em que diversas pessoas em diversas regiões do mundo têm que enfrentar momentos de seca, além de todo o desmatamento e degradação ambiental. Isso tudo justifica que são necessárias ações para a conservação da água. Como assim conservação da água? Conservar a água não é só economizar a água, que também faz parte e é muito importante, mas reservar a água que chega em nossas residências, essa água potável, somente para os usos mais nobres, como tomar banho e cozinhar. Para os usos que não são nobres e que não é necessário uma água potável, nós utilizarmos a água de chuva ou a água da máquina de lavar, por exemplo. Isso justifica porque a gente vai diminuir a tamanha pressão que nós fazemos nos nossos mananciais. Não, se a gente parar para pensar, é um desperdício a gente usar uma água que passou por todo um processo de tratamento, por todo um processo que custa dinheiro, ao chegar nas nossas casas e utilizarmos essa água para dar descarga, para limpar o chão, por exemplo. Usos que não são necessários uma água de qualidade. E o nosso assunto de hoje é focado no aproveitamento de água da chuva. Nesse vídeo eu vou apresentar orientações gerais, orientações mais básicas para você instalar uma mini cisterna na sua casa. O primeiro fator que é necessário ser analisado é sobre a limpeza do local, ou seja, a limpeza tanto do telhado quanto dos componentes que vai ser feita essa captação, ou seja, da calha. Então, principalmente a gente verificar o estado de conservação e o estado de limpeza das calhas, se não tem muita folha, se não tem muito resíduo ali. Então, o primeiro fator, a limpeza de todos os componentes que a gente vai instalar a nossa mini cisterna. Em relação à escolha do reservatório, para a maior parte dos casos, no caso aqui da mini cisterna que vai ser instalada nas residências, a reutilização de grandes recipientes pode ser a melhor solução. E é sempre recomendável a reutilização de bombonas. Essas bombonas aqui que são um tônel plástico e sempre visando reutilizar aqueles recipientes que transportaram alimentos, como azeitonas, cogumelos, cebolinhas em conserva. Nunca reutilizar recipientes que já transportaram produtos químicos. Em segundo lugar, é verificar também, caso na residência o espaço seja maior, é possível também que seja utilizada uma caixa d'água com uma capacidade maior de armazenamento, ou a interligação de mais bombonas, como eu fiz aqui. Eu interliguei duas bombonas plásticas. E também deve ser verificado alguns fatores sobre o reservatório. O primeiro fator é que ele deve ser estanque, ou seja, ele não deve conter vazamentos. É interessante também ser resistente ao peso da água, então, aqui no caso das bombonas, elas são realmente resistentes ao peso da água. Verificar também que é interessante nós instalarmos alguma torneira para facilitar tanto a limpeza quanto a retirada da água, e verificar também em relação ao material que o reservatório ele é feito, que é interessante que esse material ele não seja o reservatório não solte algum tipo de material que possa porventura contaminar a nossa água que está sendo reservada. Ao de instalação dos reservatórios, é interessante se atentar a dois principais fatores. O primeiro deles, é claro, quanto mais próximo
da calha, que da queda d'água do telhado mais próximo, melhor, claro, em relação à quantidade de tubulação que vai ser utilizada, e também em relação ao local, se ele é exposto diretamente ao sol durante a maior parte do dia. Esse aumento da temperatura dentro do reservatório vai favorecer a proliferação tanto de algas quanto de fungos, o que vai contaminar a água que a gente está utilizando. Além disso, também é muito interessante a gente verificar o apoio que a gente vai colocar nesses reservatórios. É interessante que os apoios eles sejam resistentes aos reservatórios ao peso da água. Eu utilizei aqui blocos de concreto e acima, para apoiar totalmente o reservatório, uma pedra que foi colocada aqui para aguentar os reservatórios. E a mini cisterna, assim como todo o sistema de aproveitamento de água pluvial, ela contém elementos que são comuns a todos eles: a área de captação, que é o próprio telhado, os condutores, o pré-tratamento e o reservatório de armazenamento. E para captar e fazer esse armazenamento de uma água de melhor qualidade, nós devemos atentar a 3 principais fatores. O primeiro deles é necessário filtrar por meio de grades e telas para fazer essa separação de partículas sólidas e também impedir que insetos, assim como o mosquito da dengue, ele entre no nosso reservatório. O segundo fator é em relação a descartar a primeira água da chuva, porque essa primeira água ela contém uma quantidade maior de sujeira. E o terceiro deles é reduzir o turbilhonamento que essa água da chuva vai chegar no reservatório. E cada componente da mini cisterna ele realmente vai vir para atender a essa função. Então é o filtro autolimpante. Esse filtro ele tem a principal função, como eu disse, de separar as partículas mais sólidas, como folhas que caem no telhado, fezes de passarinhos, até alguns insetos mortos, e toda essa sujeira que a gente vai evitar de entrar na água que a gente vai utilizar. Então, para isso que serve o filtro autolimpante. Esse filtro ele é feito de 2 tubos, o de baixo a gente corta em 45 graus e encapa aqui com uma tela mosquiteiro, e fazendo também todo esse trabalho com o bico. Essa água, principalmente quando ela estiver mais fraca, vai sair uma grande quantidade também, e quando a água estiver mais forte, uma água de melhor qualidade, ela vai ser direcionada para o nosso reservatório. O segundo elemento é o descartador de primeiras águas. Toda a atmosfera, principalmente em cidades maiores, já tem uma carga de poluição muito grande, principalmente a chuva, quando ela está mais fraca, ela vai fazer toda essa limpeza da atmosfera, vai chegar nos telhados. Nos telhados também tem uma grande quantidade de sujeira, principalmente nesses primeiros momentos da chuva, que vai acontecer essa lavagem de todas essas superfícies. Então, essa primeira água da chuva ela não é interessante para a gente fazer esse aproveitamento. Então, é principalmente para isso que o descartador de primeiras águas ele serve. Um jeito fácil, mais prático de ser feito é a gente fazer toda essa área do telhado e multiplicar por 2. Fazendo isso, a gente vai chegar na quantidade de litros que deve ser descartado. No meu caso aqui, é necessário descartar 80 litros da primeira água de chuva. Eu tenho esse reservatório que ele tem 60 litros, contando com toda a água que é perdida também no filtro autolimpante. Como eu falei, vai ser uma água que eu não vou utilizar para fazer o meu uso aqui, mesmo usos não potáveis aqui dentro da minha casa. Ela vai ser todo dia que for ter uma chuva, essa água vai ser totalmente descartada. Outro elemento essencial no nosso sistema aqui da mini cisterna é o elemento chamado redutor de turbulência. Todos esses elementos, aliás, é importante mencionar que eles são já previstos na norma técnica NBR 15527 e eles são adaptados para sistemas de baixo custo. Esse redutor de turbulência ele tem a principal função de fazer com que a água ela entre de baixo para cima.
Esse fato de a água entrar de baixo para cima vai evitar com que toda a poeira, que por mais que tenha o filtro, ela chegue na nossa mini cisterna, ela não se misture ali dentro, porque vai passando as chuvas, a sujeira ela vai decantando, e assim que for chegar uma chuva, ela não vai evitar que se misture a toda a água e a gente pegue água com algum tipo de poeira. Então essa sujeira ela vai ficando na parte de baixo do reservatório, e como ali a torneira ela é instalada um pouco acima do nível, essa sujeira ela vai decantando, e a água que a gente vai pegando acima desse nível vai ser uma água de melhor qualidade. Outro elemento necessário é o extravasouro, chamado também ladrão. Deve ser previsto após o redutor de turbulência ter um extravasor, aqui no nosso caso, após o redutor de turbulência, essa parte da tubulação nós fizemos aqui, eu não vou conseguir mostrar porque ela já está fixada aqui, é uma abertura. Essa abertura, assim que a água for enchendo na mini cisterna, a partir do momento que entrar aqui, ela vai entrar nessa abertura e vai sair da mini cisterna por esse elemento aqui. Também é interessante a gente sempre lembrar que também aqui no ladrão, assim como nós tivemos no filtro, a gente verificar uma tela mosquiteiro, para que seja evitado que em todo local de abertura entrem insetos, principalmente o mosquito da dengue. Ela não vai conseguir entrar nem pela calha, porque eu tenho um filtro autolicante, nem pelo ladrão, que tem aqui também uma tela mosquiteiro. Ótimo! Agora, em relação aos cuidados que nós devemos ter em relação a essa água que nós estamos captando e armazenando dentro do nosso reservatório. É interessante a gente realizar essa desinfecção. Essa desinfecção ela pode ser realizada com água sanitária que a gente tem em nossas casas. Sempre importante verificar se essa água sanitária ela tem 2,5% de hipoclorito de sódio. E essa desinfecção ela pode ser realizada na medida de 1 ml de água de água sanitária para cada 10 litros de água da chuva. Por exemplo, no meu caso aqui que eu tenho bombonas, os meus reservatórios aqui são de 200 litros, basta acrescentar 20 ml de água sanitária. Para o período chuvoso, isso deve ser feito a cada 15 dias, e para períodos de escassez, isso pode ser feito a cada 1 mês. É interessante a gente verificar também, lembrando, o descarte de primeira água da chuva, que ele deve ser feito sempre após todas as chuvas. E também é interessante a gente fazer o esvaziamento do reservatório a cada 1 ano e fazer toda a limpeza, toda a lavagem da mini cisterna. E é sempre importante lembrar que por mais que nós tomamos todo esse cuidado para ter uma água armazenada, uma água da chuva nos nossos reservatórios de uma ótima qualidade, ela não deve ser usada para finalidades potáveis, se não tem um tratamento para isso. A princípio, nós devemos utilizar somente para lavagem de pisos, rega de plantações e jardins, lavagem de automóveis em geral e descarga de bacia sanitária. Certo, pessoal? Nós esperamos aqui do Engenheiros Sem Fronteiras Núcleo Rio Paranaíba ter ajudado você que está estudando mais para instalar uma mini cisterna na sua casa. Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário no vídeo que a gente entre em contato com a gente, que a gente vai fazer o possível para ajudar vocês. Obrigado você que viu o vídeo até aqui e até mais.